Olá, gente querida do coração verde e amarelo, mais um jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Mais uma vez queremos saber de qual lugar maravilhoso do Brasil ou do mundo você assiste a esta edição do jornal Foco do Brasil. Comente aí, participe do chat ao vivo, veja se o sino de notificações está ativado para receber nossas atualizações diárias. E vamos agora às notícias desta edição. O presidente Jair Bolsonaro visitou na manhã deste sábado a Chaparral, região da periferia do Distrito Federal, localizada entre Ceilândia e Taguatinga. O presidente cumprimentou apoiadores, tirou fotos, conversou. Ele estava acompanhado do ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Onyx Lorenzoni. Nas redes sociais, o presidente postou um vídeo feito por um popular que chamou o Bolsonaro de um presidente corajoso. Na legenda, o presidente postou Chaparral, Taguatinga, Distrito Federal, local onde os efeitos do fique em casa são mais sentidos. Pra cá, Mariana. E aí, Francisco? O presidente veio foi na Chaparral. Fala se ele não tem coragem. Ele tem coragem, parceiro. Não é esses presidentes aí que tem coragem. Qual foi o presidente que teve coragem de vir na favela? Tem não, parceiro. Fala aí, Bolsonaro. Olha pra mamãe, Mário. Oi. E neste sábado, dia 20, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro voltaram a se unir nas redes sociais em mais uma campanha a favor do presidente. Desta vez, o grupo levantou a hashtag Conte Comigo Bolsonaro, levando a tag a ser um dos assuntos mais comentados da rede social. Nas publicações, usuários da rede social demonstraram pelo Twitter apoio a Bolsonaro e reafirmaram já voto a ele em 2022. A força vem quando o presidente sofre mais um ataque. Essa representação, não é, do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, pedindo o afastamento temporário do presidente Jair Bolsonaro das funções e competências administrativas relacionadas à pandemia de Covid-19. A medida também é estendida aos ministros da Saúde, Casa Civil, Fazenda e outras autoridades que a Corte de Contas vem a considerar como responsáveis pela atual situação no atendimento público de saúde da população. A peça é assinada pelo subprocurador-geral Lucas Furtado. E essa ação recebeu também muitas críticas nas redes sociais. A semana teve a perda de pelo menos duas personalidades políticas pela Covid-19. O senador Major Olímpio e o vereador de Salvador, Bahia, notícia muito comentada, o cantor gospel também, não é? Antônio Lázaro Silva, conhecido como Irmão Lázaro, que partiu na noite desta sexta-feira, dia 19, em decorrência de Covid-19, em Feira de Santana, Bahia. De acordo com informações da Câmara de Vereadores de Salvador, Lázaro estava internado há quase um mês na unidade de terapia intensiva de um hospital privado de Feira de Santana, a cerca de 100 quilômetros de Salvador. Nascido no dia 4 de novembro de 1966, Irmão Lázaro tinha 54 anos. Antes de ingressar na política, foi integrante do grupo Olodum nos anos 90 e seguiu a carreira musical como cantor gospel após se converter à religião evangélica. Ele foi eleito vereador de Salvador em 2020. Antes foi deputado federal entre 2015 e 2018. Irmão Lázaro também mantinha um centro de recuperação de dependentes químicos desde 2011, a Casa Terapêutica Sentimento Novo, no município baiano de Santo Amaro. Em um texto publicado no Telegram, o presidente Jair Bolsonaro lamentou a partida de Irmão Lázaro e pediu que Deus confortasse o coração de quem perdeu entes queridos para a Covid-19. Recebo com profundo pesar a notícia do passamento do pastor e cantor Irmão Lázaro. Que Deus o receba de braços abertos e conforte o coração de familiares e amigos, bem como todos aqueles que perderam seus entes queridos nessa luta contra a Covid-19 em nosso país e no mundo, escreveu o presidente Bolsonaro.
Aumenta a tensão entre Lula e Ciro Gomes. Há uma guerra entre o político cearense e o petista. Ciro Gomes disse ao Estadão que não abre mão de se candidatar em 2022 com a presença de Lula na eleição. Segundo Ciro, ele teria duas tarefas, sendo uma derrotar Bolsonaro e a outra derrotar Lula. Eu não vou deixar o Lula ganhar essa na lambança. É construir o futuro e, infelizmente, neste sentido, a largueza que eu sonho não é possível pelas nossas diferenças, confirmando que dificilmente aceitaria uma aliança com o petista em 2022. Ciro, que também está nas manchetes porque está sendo investigado em um inquérito aberto pela Polícia Federal contra Ciro Gomes pela suposta prática de crime de Ciro contra a honra de Jair Bolsonaro. Ciro fez fortes ataques, falou demais contra o presidente. Claro que a torcida do contra e o próprio Ciro chiaram. Afinal, para eles, crime é quando quem apoia Bolsonaro critica. Mas isso não pode ser válido para quem ataca o presidente. Inclusive, o deputado federal Marco Feliciano usou as redes sociais, gente, para expor um vídeo que mostra declarações de Ciro Gomes contra o presidente Jair Bolsonaro. No conteúdo, Ciro critica a possibilidade de um governante poder ser reeleito. Ele disse ainda que a oposição está tratando de destruir Bolsonaro, senão ele fica 8 anos no poder, disse Ciro Gomes. Enquanto o presidente Jair Bolsonaro foi até o povo neste sábado, em São Paulo é diferente, tem político praticamente isolado. Um grupo de cerca de 50 manifestantes tentou fazer um protesto na frente da casa do governador de São Paulo, João Dória, mas não conseguiu chegar até o local porque a polícia militar, informada do ato, bloqueou uma série de ruas dos Jardins, bairro da Zona Sul, onde o governador mora. Com bandeiras do Brasil e cartazes dizendo "Fora Dória", o grupo se concentrou na Avenida Europa, a um quarteirão de distância da casa do governador. É o terceiro ato contra Dória em 2 semanas. Policiais do batalhão de choque e um forte efetivo da PM estavam no local. A Polícia Militar informou que tomou ciência de eventos que poderiam colocar em risco a integridade física do governador de São Paulo e seus familiares. Por isso, as medidas preventivas foram tomadas. E se depender, gente, dessas decisões da Justiça Federal de Brasília, já podemos saber o resultado final das decisões dos processos de Lula, agora transferidos para Brasília. A Justiça Federal do Distrito Federal absolveu o ex-presidente Michel Temer da acusação de atuar em esquema para favorecer empresas do setor portuário com a edição de um decreto presidencial. A acusação envolvia ainda outras 5 pessoas que também foram absolvidas. A denúncia, apresentada em dezembro de 2018, foi feita pela Procuradoria-Geral da União, a corte, que acabou por encaminhá-la ao juízo de primeira instância em fevereiro de 2019, já que Temer perdeu o foro privilegiado ao deixar a presidência no início daquele ano. A denúncia citava, além de Temer, o envolvimento do ex-deputado Rodrigo da Rocha Loures, o coronel João Batista Lima, os empresários Antônio Celso Greco, Carlos Alberto Costa e Ricardo Mesquita. As acusações contra o ex-presidente eram de corrupção passiva e lavagem de dinheiro e alegava que o decreto de Temer visava favorecer empresas do setor de portos em troca de propina. Porém, o entendimento do juiz foi pela absolvição sumária dos acusados, pois, segundo ele, a denúncia não trazia elementos que provassem o pagamento de propina. Não se apontou quais seriam as vantagens indevidas recebidas ou prometidas. Não se indicou como teria se dado esse ajuste entre os denunciados. Não se apontou uma única razão pela qual terceiros iriam despender valores em favor de agente público por um período indefinido de tempo, explicou o juiz. Um desses absolvidos, gente, é um ex-deputado que foi o que saiu correndo disfarçadamente com uma maleta cheia de dinheiro.
E falando em deputado, o deputado federal Rodrigo Maia voltou a fazer ataques pessoais e diretos contra o presidente Bolsonaro, depois que Bolsonaro entrou na justiça contra restrições em 3 estados. Nenhum país aguenta tanto tempo de tanta irresponsabilidade nas mãos de um inconsequente, disse Maia em ataque ao presidente. Por sua vez, Maia também recebeu muitas críticas nas redes sociais por mais esse posicionamento contra Bolsonaro. Embrapa afirma: Brasil será maior exportador de grãos do mundo em 5 anos. Ranking é liderado pelos Estados Unidos no momento. O Brasil é segundo maior exportador, responsável por produzir uma quantidade de alimentos que atende a 800 milhões de pessoas em todo o mundo. O Brasil deve continuar ampliando sua contribuição para o abastecimento mundial, a ponto de se tornar, nos próximos 5 anos, o maior exportador de grãos do planeta, superando os Estados Unidos e se tornando finalmente aquilo que a gente já desde criança ouvia: Brasil, o celeiro do mundo. A informação está em um levantamento feito pela empresa brasileira de pesquisa agropecuária Embrapa. De acordo com a Embrapa, em apenas 10 anos, a participação do Brasil no mercado mundial de alimentos saltou de 20,6 bilhões de dólares para 100 bilhões de dólares, sendo como destaque carne, soja, milho, algodão e produtos florestais. Olhando os dados dos últimos 20 anos, a produção brasileira cresceu, de grãos, cresceu 210%, enquanto a mundial aumentou 60%. O Brasil é o 4º produtor mundial, mas o 2º exportador de grãos, basicamente de soja e milho, disse a Agência Brasil, o pesquisador científico e gerente de inteligência da Secretaria de Inteligência e Relações Estratégicas da Embrapa, Elísio Contini. O maior exportador de grãos em 2020 foram os Estados Unidos, com 138 milhões de toneladas. O Brasil está em segundo lugar, com 122 milhões de toneladas. Diz ele: nos próximos 5 anos, o Brasil deverá superar os Estados Unidos em exportação. Com base neste histórico e com os elevados preços internacionais dos produtos, a produção do Brasil deverá atingir a 3% de crescimento mundial, disse. E até 2050, a produção brasileira de grãos poderá superar os 500 milhões de toneladas, sendo ainda mais importante para a segurança alimentar do mundo, acrescentou o cientista pesquisador. A afirmação tem por base o estudo O Agro Brasileiro Alimenta 800 milhões de pessoas, divulgado recentemente pela Secretaria de Inteligência e Relações Estratégicas da Embrapa, tendo como autores Elísio Contini e Adalberto Aragão. Dessa forma, gente, e o pesquisador acrescenta, o Brasil tem uma janela de oportunidades de negócios por pelo menos 20 anos que deve ser aproveitada. Afinal, estamos nos tornando uma economia de recursos naturais. E ele lembra que as terras disponíveis para a agricultura em outros países, como os Estados Unidos, estão praticamente esgotadas. Além disso, acrescenta ele, já há algumas tecnologias com potencial de aumentar ainda mais a produção nacional, como sementes melhoradas, insumos eficientes, maquinaria da melhor qualidade no mundo e sistemas de produção eficientes, como o plantio direto, integração lavoura-pecuária. Falta-nos melhoria na infraestrutura e marketing dos nossos produtos. A solução para a questão ambiental é vital para as nossas exportações, complementa ele. Olha, isso é uma baita de uma notícia sensacional, e esperamos que o mercado interno não seja negligenciado ou não seja tratado em dólar ou euro, o que é ainda pior, devido ao grande volume de exportação, enquanto o povo brasileiro ganha em real e tem reclamado que está pagando muito caro por produtos que aqui são produzidos já em abundância. E mais, que o que produz seja cada vez mais valorizado aqui. Inclusive, os pequenos produtores da agricultura familiar devem ser mais valorizados para que possam modernizar e inovar na produção na pequena propriedade e diminuir o sacrifício que ainda está muito presente no cotidiano do pequeno agricultor.
E se a notícia de que Cunha já prepara o pedido de suspeição, gente, de Moro, para buscar, a exemplo do que pode acontecer com Lula, cancelar suas condenações, tem outra coisa que preocupa certos políticos. Cunha já marcou a data de lançamento do seu livro, que promete ser uma bomba. O ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, bateu o martelo. Dia 17 de abril será o dia em que vai lançar o livro bomba sobre o impeachment de Dilma Rousseff. Foi nesta data que, há 5 anos, ele presidiu a sessão que autorizou a abertura do processo do impedimento contra a petista. Tchau, querida! O Diário do Impeachment terá 740 páginas que prometem escancarar tudo, além de narrar o avanço do processo com reconstituição das articulações de bastidores. Cunha vai revelar detalhes aterradores dos conchavos que marcaram o impeachment da ex-presidente, incluindo os trâmites aí de Michel Temer, mas também muitas novidades cabeludas de acertos do governo petista. É esperar para ver o livro bomba de Cunha. E um dos que pode ter muita dor de cabeça com o livro é o deputado Rodrigo Maia. Inclusive, ele confirmou à Veja que decidiu se filiar ao MDB, que por sinal é o partido de Cunha. O presidente nacional da sigla, Baleia Rossi, confirmou ter feito o convite. Nas redes sociais escreveu que Rodrigo venha se somar a tantas lideranças que fazem do MDB o maior partido do Brasil. Pois é, como publicamos em edição anterior também da Câmara dos Deputados, deu muito o que falar em nossa edição, não é? O vídeo, a informação proposta pelo deputado Boca Aberta da redução de 50% no salário de deputados, senadores, vereadores, ministros, enfim, não poupar ninguém. Reduzir em 50%, economizando recursos para pagar um auxílio emergencial. Aí o deputado defende de R$600 para o povo brasileiro que mais precisa. Isso durante o período de pandemia. E alguém, certamente, ficou aí, colocou, muitas opiniões colocaram, mas uma delas me chamou a atenção, de que talvez até, como alguém disse, não daria para ajudar financeiramente com um valor expressivo, um corte de 50% em salários. Mas o que valeria, seria fundamental, incrível, fantástico, é a atitude, não é? O recado que nossos políticos mandariam ao povo brasileiro quando faz uma redução desse nível. A proposta do deputado pode até ser aí algo demagógico, não é? Mas você já imaginou que recado a sociedade, nossos deputados, senadores, vereadores, prefeitos, toda a classe de políticos daria ao povo brasileiro neste momento? Sim, estamos aqui para ajudar de corpo e alma. Vamos cortar 50%. Não seria uma sugestão incrível, uma aprovação desse nível? Aliás, parece que ele protocolou um projeto, não é? Então vai tramitar? Senhores deputados, parlamentares, que tal o político brasileiro deixar de achar que isso é demagogia e mandar uma sugestão de fato, de impacto? Estamos aqui para contribuir com a sociedade brasileira e passar o facão. Gente, é muito dinheiro. 10 bilhões ou mais de reais o orçamento, envolvendo Câmara e Senado, em um ano. O corte de 50% em um salário de 30, 35, 40 mil reais, em um período somente na pandemia, quando brasileiros estão sem dormir à noite, perdendo o sono, porque tem contas para pagar, mas não tem R$1 no bolso, tem o alimento para os filhos. Pois é, falar que isso é demagogia é fácil. Agora, se colocar no lugar daquele cidadão, pai de família, que está enfrentando esse momento terrível,
Casas lotadas de pais, mães, filhos e parentes, porque não podem sair para o trabalho, porque não têm trabalho. Isso falar é demagogia. Como é mexer na ferida de quem ganha muito, muito mais da maioria do povo brasileiro. E pior, ganha o dinheiro que é do povo, facilmente e garantido no final do mês. Não é demagogia. Seria um dos maiores recados que a classe política poderia dar ao povo brasileiro. De entusiasmo, de motivação, de seriedade, de compromisso com o que é certo, com o que é moral, com o que é ético. O que você acha, brasileiro? Infelizmente, continuamos achando que isso é demagogia porque é um assunto impensável e impossível, pelo menos é o que nós acreditamos, no cenário político brasileiro. E se no Brasil de Bolsonaro o presidente anda tranquilo no meio do povo e o povo é a sua fortaleza, na Argentina é bem diferente, gente. Para Alberto Fernandes, que situação passou ele quando dezenas de manifestantes atacaram com chutes e pedras o carro que transportava o presidente, estava ele, o presidente, também o governador de uma província ao sul do país, na Patagônia. O socialista havia viajado a fim de constatar os dados dos gigantescos incêndios florestais que assolaram a região. Fernandes queria ouvir o povo e anunciou ajuda aos atingidos pelo incêndio, mas ao deixar um centro comunitário na cidade de Lago Puelo, ele teve que ser protegido por um corredor humano porque os manifestantes não paravam de avançar contra a comitiva presidencial. O presidente teve que correr para entrar no veículo e o susto foi tão grande que até a primeira-dama argentina tentou se levantar para observar e alguém exigiu que ela permanecesse sentada. Em um vídeo pode-se ver a população socando, jogando pedra, quebrando os vidros do carro e chutando o veículo. A multidão conseguiu até bloquear os outros automóveis que acompanhavam Fernandes, lançando-se inclusive contra a van presidencial. O jornal Clarim disse que os manifestantes protestavam contra projetos de mineração e também contra o governador do distrito que estava com Fernandes. E essa, hein, do governador de São Paulo, João Dória, que afirmou que vai ajudar a levar o presidente Jair Bolsonaro a julgamento em tribunais internacionais por sua condução no combate à pandemia de Covid-19 no país. E ele disse isso em comissão de acompanhamento da pandemia no Congresso. Curioso é que Dória diz isso justamente em um dos dias onde São Paulo bateu recorde no número de mortes por Covid-19. Como explicar isso? Dória, que terá uma conexão indireta com Lula agora. O governador Wellington Dias, do PT do Piauí, será o emissário de Lula nas conversas com o PSDB e outros partidos do centro. A estratégia do PT é encontrar um lugar para Lula na crise sanitária. É hora de dar os braços ao João Dória, ao Eduardo Leite, independente de 2022. É hora de os líderes demonstrarem grandeza, afirmou o petista do Piauí e emissário que conversou com Lula. A ideia dos petistas é tentar criar uma ilusão de que Lula está ajudando muito na pandemia, seja para aparecer na mídia e também para incomodar Bolsonaro. E assim, a inclusão de Lula nos diálogos sobre a crise teria dois objetivos: mantê-lo em evidência, mas fora do noticiário sobre seus problemas judiciais, e reforçar a estratégia de buscar estabelecer pontes com o centro. E isso não é novidade para ninguém. A força de Bolsonaro junto ao povo é muito grande e a oposição julga que é preciso agora, neste momento aqui, unidade e divisão só ali na hora do primeiro turno mesmo. Agora é hora de bater e de atacar o presidente da República e o governo Bolsonaro, diz a oposição. E essa força de Bolsonaro apavora mesmo a esquerda, o centro, de forma que eles não veem uma alternativa a não ser pensar já em uma estratégia de unificar os ataques e até pensando em tudo e todos contra Bolsonaro
e o povo que está com Bolsonaro em um eventual segundo turno contra ele, para ver se depois, nesse eventual segundo turno, conseguem trazer o povo para seu lado. Agora, João Amoedo, candidato derrotado na disputa à presidência de 2020, também concordou com o ex-presidente Lula sobre as iniciativas para o combate à pandemia do coronavírus, ou a iniciativa para tentar tirar proveito político do assunto. Mas Amoedo frisou que Lula teve suas condenações anuladas pela corte por burocracia, mas ele afirmou que os crimes foram cometidos e comprovados. Não existe isso de ele ser uma pessoa, coitado, colado na cadeia, completou Amoedo. Enquanto nas redes sociais, a repercussão de um comentário de uma apresentadora de um jornal da Globo, quando disse que o choro é livre em relação àqueles que estão reclamando da falta de comida na mesa, da falta de trabalho, da falta de dinheiro, em função de tantas restrições em vários estados brasileiros. E ao trazer essa informação, ela defendia as restrições e diz que aqueles que estão reclamando disso, que o choro é livre, o que levou a apresentadora a ser fortemente criticada e, sobretudo, a própria emissora, a Globo, recebendo mais uma vez, como tem sido de praxe, um vendaval de críticas nas redes sociais. Agora que já se sabe também o nome do novo ministro da Saúde, parece que em Brasília também, uma outra polêmica, não só nas redes sociais, ficou uma pergunta e muita gente procurando a resposta sobre essa médica, não é? Que teve o nome supostamente indicado, teve um encontro com o presidente, que teria sido chamada para conversar com o presidente Bolsonaro no domingo, que estava sendo cotada para ser a nova ministra da Saúde. A dúvida é se alguém não poderia ter pesquisado antes sobre ela, não é? Para evitar constrangimentos tanto para o presidente quanto para a médica, que tem toda a liberdade do mundo para ter um posicionamento nesse campo político, de qualquer que for o lado, qualquer que seja a personalidade política, enfim. Mas para justamente evitar constrangimento para ela e também para o presidente, que, como vimos, a cidadã profissional era totalmente desalinhada com a expectativa de Bolsonaro, tanto que agora circula um vídeo nas redes sociais onde ela aparece em uma cantoria, cantando Amor, I Love You para a ex-presidente Dilma Rousseff, conforme compartilhou o secretário de Cultura Nacional, Mário Frias, onde ele agradeceu pelo livramento em alusão ao fato da profissional não ser a substituta de Pazuello no Ministério da Saúde. Enfim, foi algo meteórico, absolutamente nada contra a profissional, é uma grande profissional, mas é algo que estava em desajuste total, não iria dar certo nunca e que só deu dor de cabeça em termos políticos ao governo e também à própria médica. E Lula já perdeu para um Bolsonaro agora, hein? Uma notícia ruim para o ex-presidente Lula. A quarta vara civil de Brasília negou um pedido apresentado pelo petista e seus filhos contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro por uma publicação feita nas redes sociais. Em abril ainda do ano passado, Eduardo Bolsonaro compartilhou uma publicação dizendo que a ex-esposa de Lula teria um patrimônio investido de 256 milhões de reais e que a justiça havia pedido informações sobre os valores. Na ocasião, o juiz responsável pelo processo havia errado um número e colocado um zero a mais no valor, que corrigido seria de 26 ou era de 26 mil reais. Na ação, a família de Lula pediu 131 mil reais por propagação de fake news. Eles alegaram que o deputado Eduardo Bolsonaro utilizou as redes sociais de maneira leviana, fazendo uma afirmação falsa de que Marisa possuía um patrimônio imaginário de 256 milhões.
Para o juiz Alex Costa de Oliveira, no entanto, a mensagem de Eduardo Bolsonaro no Twitter não era falsa. O que se tem, portanto, é que o réu não retuitou ou repercutiu informação falsa. Era verdadeira a informação de que o juízo do inventário havia pedido esclarecimentos sobre a quantia que poderia ser encontrada com as informações contidas naqueles autos, escreveu o juiz. Com a decisão, a família de Lula terá que pagar os custos do processo e os honorários advocatícios avaliados em cerca de 10% do valor da causa. E em outra derrota para o petista, a Justiça Federal no Paraná determinou bloqueios de bens de investigados, inclusive de Lula, em processos relacionados às 4 ações que devem ser enviadas a Brasília: triplex, sítio de Atibaia, doações ao Instituto Lula e sede do Instituto Lula. E os bloqueios serão mantidos, pois não foram praticados no bojo de cada uma dessas ações penais, diz a Justiça. Vetos ao pacote anticrime são rejeitados pela Câmara e aguardam decisão do Senado, que adiou votação para uma melhor discussão sobre o assunto. A Câmara dos Deputados rejeitou diversos vetos a pontos do pacote anticrime do projeto de lei 10.372/18. Na votação entre os deputados foram rejeitados vários itens, como o que considera válida legalmente em matéria de defesa a gravação ou escuta realizada por um dos interlocutores sem o prévio conhecimento da autoridade policial ou do Ministério Público. Esse tema foi objeto de destaque do Partido Novo, que queria manter o veto. No entanto, ele acabou derrubado pelos deputados por 323 votos a 99. Assim, as escutas realizadas pela polícia poderão ser feitas inclusive à noite e por meio de operação policial disfarçada, exceto na casa do suspeito. O líder do Cidadania, deputado Alex Manente, afirmou que a manutenção do veto iria colaborar com o combate à corrupção. Já o deputado Carlos Zaratini alertou para casos escabrosos de gravações para comprometer figuras públicas. Outro ponto que poderá ser restituído, caso os senadores confirmem a decisão dos deputados, é o pagamento de advogado para policiais sob investigação pela morte de alguém sem confronto ou em legítima defesa no exercício de suas funções. O pagamento ocorrerá se não houver advogado da própria instituição ou da Defensoria Pública. A regra vale ainda para militares que atuem em ações de policiamento e combate ao crime para a garantia da lei e da ordem. Foi retomada pelos deputados também a pena de crime qualificado para o homicídio praticado com arma de fogo de uso restrito ou proibido, como, por exemplo, fuzis. Além disso, nos crimes de calúnia, injúria e difamação divulgados em redes sociais, a pena será o triplo. Outro ponto cujo veto foi derrubado pelos deputados é a reaquisição do status de bom comportamento pelo preso após 1 ano da ocorrência do fato que o fez perder essa condição. Todos esses pontos ainda precisam de confirmação do Senado para serem incluídos na lei originada do pacote anticrime. No Senado, a votação foi adiada para uma melhor discussão sobre o assunto. De Brasília, Fábio Santos. E muita gente comprou antecipadamente pacotes de viagens, não é? Ou está pagando adiantado as parcelas para usufruir da viagem futuramente. E está aí ansioso, preocupado, na expectativa sobre a viabilidade ou não de viajar em breve, em função de todo esse cenário da pandemia em qualquer país hoje do mundo. A medida provisória 1036/2021, já publicada pelo governo Bolsonaro, prorroga os prazos para adiamento e cancelamento de serviços, reservas e eventos de turismo e culturais afetados pela pandemia de Covid-19. O texto foi assinado pelo presidente Jair Bolsonaro. A medida altera a Lei 14.046/2020 para estender seus efeitos ao ano de 2021. Até então, a medida valia para eventos adiados ou cancelados até 31 de dezembro do ano passado. A MP tem validade imediata após a publicação no Diário Oficial da União, que já aconteceu, mas precisa ser votada pelo Congresso Nacional em até 120 dias para não perder a validade.
Na hipótese de adiamento ou de cancelamento de serviços, de reservas e de eventos, incluídos shows e espetáculos, até 31 de dezembro de 2021, em decorrência da pandemia de Covid-19, o prestador de serviços ou a sociedade empresária não será obrigado a reembolsar os valores pagos pelo consumidor. No entanto, eles devem assegurar a remarcação do serviço cancelado ou a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos até 31 de dezembro de 2022. Caso nenhuma dessas ações seja possível, o prestador deverá restituir os valores pagos pelo consumidor. Além disso, os créditos já adquiridos pelo consumidor antes da edição da MP também poderão ser utilizados até o dia 31 de dezembro do ano que vem. A prorrogação também vale para artistas, palestrantes ou outros profissionais já contratados para os eventos cancelados. Eles também ficam dispensados de reembolsar imediatamente os valores recebidos, desde que o evento seja remarcado para até 31 de dezembro de 2022. E estão incluídos na lei, no setor do turismo, os meios de hospedagem, hotéis, albergues, pousadas, aluguéis de temporada, as agências de turismo, as empresas de transporte turístico, os organizadores de eventos, os parques temáticos e os acampamentos. No setor da cultura, os cinemas, teatros, plataformas digitais de vendas de ingressos, pela internet, os artistas, cantores, atores, apresentadores e outros e demais contratados pelos eventos. E a partir da próxima semana, bens de capital e equipamentos de informática e telecomunicações comprados no exterior pagarão 10% a menos de imposto de importação para entrarem no Brasil. A medida foi aprovada em reunião do Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior do Ministério da Economia, CAMEX. Os bens de capital são máquinas e equipamentos usados na produção. Em nota, o Ministério da Economia informou que a medida vai reduzir custos e aumentar a competitividade de diversos setores da economia e beneficiar os consumidores que pagarão menos para comprar itens como computadores e celulares. Por causa da desvalorização do real no último ano e nos últimos meses, esses produtos tiveram alta considerável de preços no país. Segundo o Ministério da Economia, os preços deverão ficar de 2% a 5% mais baratos para o consumidor. A medida provocará perda de arrecadação de 1,4 bilhão de reais neste ano. Ao todo, 1.495 produtos, incluídos os subtipos, tiveram a alíquota de importação reduzida. Com a redução, uma máquina que paga 10% de imposto para entrar no país pagará 9%. Um eletrônico tarifado em 16%, por exemplo, passará a ser tarifado em 14,4%. Os itens tarifados em 2% terão redução maior e terão a alíquota zerada. Segundo o Ministério da Economia, a medida diminui a burocracia e facilita a vida dos importadores e dos consumidores. O Ministério da Economia detalhou algumas reduções. Os celulares e computadores do tipo laptop terão um imposto de importação reduzido de 16% para 14,4%. No caso de equipamentos médicos de raio-x e microscópios ópticos, a alíquota passará de 14% para 12,6%. De repente, o menino cai, se machuca e grita: "Ai!" E, para sua surpresa, escuta sua voz se repetindo em algum lugar da montanha: "Ai!" Curioso, o menino pergunta: "Quem é você?" E recebe como resposta: "Quem é você?" Contrariado, o menino grita: "Seu covarde!" E escuta como resposta: "Seu covarde!" O menino olha para o pai e pergunta, aflito: "Pai, o que é isso?" O pai sorri e fala: "Meu filho, preste atenção." Então o pai grita em direção à montanha: "Eu admiro você." A voz responde: "Eu admiro você." De novo o homem grita: "Você é um campeão." A voz responde: "Você é um campeão." O menino fica espantado, não entende, e o seu pai explica: "As pessoas chamam isso de eco, mas na verdade isso é a vida.
A vida lhe dá de volta tudo o que você diz, tudo o que você deseja de bem e mal aos outros. A vida lhe devolverá toda a blasfêmia, inveja, incompreensão, nervosismo, falta de honestidade que você desejou, praguejou as pessoas que o cercam. Nossa vida é simplesmente o reflexo das nossas ações. Se você quer mais amor, filho, compreensão, sucesso, harmonia, fidelidade, crie mais amor, compreensão, harmonia, paz no seu coração. Se agir assim, a vida lhe dará felicidade, sucesso, amor das pessoas que o cercam. Querido, querida, o que está sendo ecoado ao redor de você? Mas o mais importante, a pergunta mais importante é o que seus pensamentos, sua voz e suas ações estão dizendo para o seu redor. Pense nisso. Gratidão pela sua atenção em mais uma edição do Jornal Foco do Brasil. Um ótimo domingo, até segunda em mais uma edição do seu jornal. E que Deus abençoe a você e a sua família.